queridos irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o evangelista Luiz Gleidson e é sempre um prazer te receber aqui no nosso canal. E hoje eu tenho uma reflexão para a tua vida, principalmente aos nossos irmãos novos convertidos e até mesmo aquelas pessoas que ainda não têm intimidade com o livro sagrado. Hoje eu quero falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia. A Bíblia, para nós que cremos, ela é a palavra de Deus, ela é inspirada. Deus inspirou há mais de 40 homens para escrever esse livro e hoje o cânon está fechado e nós cremos, nós temos esse entendimento e não abrimos mão disso. Por quê? Porque nós cremos em coisas que ninguém crê. Enquanto o mundo aí está refutando a palavra de Deus, está refutando a Bíblia, nós, os cristãos que Deus tem levantado, nós temos que também aprender a refutar, falar desse amor, não ter vergonha, não se envergonhar da Bíblia, porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada. Deus usou os seus servos para que esses homens, através do poder do Espírito Santo, eles viessem escrever a Bíblia. Eu vejo no nosso mundo evangélico que muitas pessoas, até que se dizem servos e servas, estão uma vida na igreja, mas nunca leram a Bíblia toda. E os ateus, os intelectuais, claro que existe uma exceção, tem grandes homens intelectuais, homens sábios, que leem a palavra e que creem que a Bíblia realmente ela é escrita pelos homens, mas que ela tem a inspiração do poder do Espírito Santo. Eu não estou aqui generalizando, porque eu sei que tem muitas pessoas que também são intelectuais, são homens sábios, que também servem ao Deus de Israel. Mas eu estou falando que a grande maioria refuta em seus escritos, nos seus livros, e os ateus, eles estão na frente de muitos cristãos. Por quê? Porque os cristãos estão uma vida na igreja e ainda não leram a Bíblia toda, ou até mesmo nunca leram um livro qualquer todo, ou o Novo Testamento. Isso é uma grande vergonha. Então este canal é para te incentivar a ler a palavra de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, as perguntas mais frequentes que as pessoas, eu nem digo pergunta, eu digo desculpas. As desculpas mais frequentes que os nossos irmãos fazem é que elas não entendem quando lê. Eu acho isso uma desculpa, porque se você não entende, você é um cristão, por isso tem um culto de doutrina, por isso você tem o seu pastor, ou até mesmo se você não tem o seu pastor, você tem, eu creio que você conhece alguma pessoa que tem o entendimento da palavra de Deus, que ela pode te ajudar a você entender, a compreender. E hoje tem internet para você pesquisar, então eu vejo isso como desculpa. Ah, não entendo, eu leio, não consigo entender. Eu quero te dar um conselho, faça isso aqui, ore antes, peça inspiração para o Espírito Santo de Deus, fale com Deus, meu irmão, Ele é um Deus de relacionamento. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero entender a Tua palavra, eu quero entender a Bíblia, me dá esse poder, me dá essa autoridade, me dá essa sabedoria. Deus dá, Ele é Deus, Ele vai te dar o entendimento, a sabedoria, e você vai passar a entender a sua palavra. Por que você tem que ler a Bíblia? Por que você tem que estudar a Bíblia? Porque a Bíblia não é meramente para você ler. Muitas pessoas leem a Bíblia só por ler e tem um entendimento que só é um livro histórico, mas para nós, além da Bíblia, que ela tem história, ela tem poesias, ela tem profecia, ela é a palavra de Deus. Deus inspirou a mais de 40 homens escreverem esse livro sagrado, e hoje a gente tem esse privilégio de ter todos esses 66 livros da Bíblia aí para a gente ler a hora que a gente quiser. Você pode ler sua Bíblia através de um aplicativo em seu celular, você abaixa da internet e lê. Não há desculpa para não ler a palavra de Deus. Então por que você tem que ler? Porque Deus ele quer te usar. Vai chegar um momento na sua vida, vai chegar um momento que você vai precisar usar aquilo que você tem como servo de Deus. E se você não tem o hábito da palavra, não conhece nada das Escrituras, numa hora, numa circunstância, que palavra você vai dar para o seu irmão, para uma pessoa que precisa de um direcionamento, para uma pessoa que precisa de uma palavra de conforto? Então, meu irmão, minha irmã, você precisa estudar a palavra de Deus, ler para você defender a sua fé. Nós temos que defender. Hoje o sistema, a sociedade atual, a maioria, eles não creem na Bíblia, não estão nem aí
e olham para a gente quando a gente começa a refutar, quando a gente não começa a abrir mão daquilo que acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, que foram escritas por esses grandes homens de Deus, profetas, apóstolos. Então Deus, ele quer te usar. E nunca olhe para a Bíblia com olhos carnais. Olhe a Bíblia como um livro espiritual. A Bíblia é sobrenatural. Você tem que crer que é a palavra de Deus. Você tem que crer que essa palavra é verdadeira e é através dessa palavra que Deus vai te libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. As pessoas aí no mundo, quando a gente começa a falar de Cristo, que a gente começa a refutar a sociedade, começa a refutar esses grandes intelectuais, esses homens que escrevem esses livros, que tem muita coisa boa nos livros, a gente pode até aprender, reter só aquilo que serve para a edificação da nossa vida. Mas quando vem de encontro com a palavra de Deus, a gente tem que saber sim refutar. E você só vai saber refutar se realmente você for um estudante da Bíblia e conhecer a palavra de Deus. Deus, ele quer te usar, meu irmão. Deus, ele quer te usar. Enquanto o mundo diz que não existe verdade absoluta, para nós que cremos na Bíblia, existe sim uma verdade absoluta. A Bíblia, ela é absoluta, ela é a palavra de Deus. Então, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa verdade, ele é o caminho que leva ao homem à salvação. E é incrível que quando a gente começa a refutar, como eu falei, começa a estudar, começa a bater de frente com esses grandes homens que escrevem esses livros, a gente é visto como um fundamentalista, a gente é visto como fanático. Mas eu te digo uma coisa, a gente não é fanático e a gente não é fundamentalista, apenas a gente crê naquilo que ninguém crê. Enquanto você não crê e fica refutando os cristãos, a gente crê e refuta também vocês. A gente crê que essa palavra é verdadeira, a gente crê em coisas que vocês não creem. Por quê? Porque para a gente é a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com fundamentalismo e nem com fanatismo. Apenas a gente crer numa coisa que vocês não creem. A gente crê que existe uma vida pós-morte, a gente crê na ressurreição da vida, a gente crê numa vida eterna com Deus, a gente crê em Jesus, crê no Deus de Israel, no Deus soberano, o poderoso Yahvé e o Filho de Deus que é Cristo. Então a gente crê na Bíblia, a gente crê sim que é a palavra de Deus. E não interessa as críticas que fazem quanto ao Evangelho, quanto os grandes homens de Deus. A gente crê naquilo que ninguém crê. E ainda tem uma coisa, e a gente vive esse sobrenatural de Deus, e Deus, ele tem se revelado aos seus profetas, aos pequeninos, aos grandes homens de Deus, a toda pessoa que tem aberto seu coração para receber essa palavra. Aonde a palavra de Deus chega, na nação que essa palavra de Deus chega, aonde ela é ministrada verdadeiramente, aonde ela é pregada, a nação é transformada. A pessoa que está ali no vício, ela sai do vício e vai ser pregador da palavra de Deus. Deus liberta, Deus cura, Deus salva. É isso que o poder do Espírito Santo faz nessa terra. Agora, isso é para quem crê. Então, por isso que eu te falo, pegue a Bíblia, leia a Bíblia com os olhos espirituais. Crê no sobrenatural, isso é a fé, crê naquilo que tu não vê, mas tu tens certeza que existe. Isso é a fé verdadeira. Então, tenha fé no Filho de Deus, tenha fé que Jesus Cristo existe e que Ele é o Filho de Deus e que a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis, Apocalipse é a palavra de Deus. E doa quem doer, nós não podemos fugir desse princípio cristão. Se você é um cristão, passe a partir de hoje a não inventar mais desculpas para que você não venha aprender a Bíblia e não venha estudar a palavra de Deus. A Bíblia é para ser estudada, ser interpretada e assim, através desse ensino, através do conhecimento da graça e do conhecimento do poder de Deus, através desse conhecimento você já vai ser um instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Então, nunca deixe de ler a Bíblia. Tira um tempo para Deus. Tira um tempo para Deus. O dia tem 24 horas, então não há desculpa. Tira ali meia hora de leitura. Tira ali, começa com 15 minutos, depois com 30, lê ali as cartas de Tiago, lê ali Efésios, lê Gálatas, Filipenses, livros menores para você vir pegar o hábito e peça inspiração para Deus que Ele te dá sabedoria. Então não há desculpa, aprenda a partir de hoje a palavra de Deus. Um grande abraço do seu evangelista Luiz Gleidson e que Deus possa te usar
e que você possa também compartilhar aquilo que Deus te dá. Amém? Compartilhe esse canal, deixe seu like e vamos para frente, que Jesus Cristo está com a gente. Amém? Eu conto com a sua presença no nosso canal, eu conto com o seu like, que Deus possa te abençoar nesse dia. Um abraço, amém, tchau, até a próxima.